Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos entrevista e o tema é relacionado com as diferenças que existem entre ter ações de crescimento e ações de dividendos no nosso portfólio. Aproveitem para deixar o like e subscrever o canal. Não demora nada, é gratuito e vocês têm acesso a informação extremamente valiosa que vos pode ajudar com os vossos investimentos. Vamos lá. Bom, bem-vindos à segunda entrevista com o Gonçalo Ribeirinho. Obrigado, Gonçalo. Esta entrevista foi mesmo em cima da hora, mas fico muito contente por estares no meu canal do YouTube a falar sobre investimentos. Queres dizer assim, num ou dois minutos, quem é que tu és? Sim, claro. Primeiramente agradeço-te a ti também por me convidares. Acho que já fizemos uma entrevista para o meu canal e também agradeço que Exatamente. convidem, porque é sempre agradável continuar a comunicar e a falar sobre estes temas, porque é assim mesmo que se vai-se aprendendo e Vamos moldando. crescendo, vamos crescendo. Exatamente. Para falar um pouco sobre mim, eu já estudo os mercados financeiros há praticamente 5 anos, acho que já fez 5 anos, a nível de praticar mesmo, não teoricamente, mas mesmo já invisto há 3 anos, estudo há 5 e invisto há 3, e portanto a minha primeira vez que eu investi, por acaso é engraçado, porque eu estava na Alemanha, e na Alemanha continuava a estudar e a estudar, era um fascinado por este mundo. Mas nunca tive a destreza de colocar uma ordem mesmo segura daquilo que eu estava, enfim, daquilo que eu estava pronto a fazer. E foi na Alemanha, por acaso, em Bremen, estava a chover, eu fui a uma viagem sozinha para conhecer a cidade, e choveu durante 2 dias. E nesses 2 dias eu fiquei no hotel. Como eu estava a estudar e decidi, dentro desses 2 dias, começar mesmo a investir. Foi, portanto, o meu primeiro investimento a sério, e como comecei a minha carteira mais a sério, foi a partir de um hotel na Alemanha. Portanto, é um Ok, bocadinho engraçado. E ok. se me perguntas se eu tinha um perfil de investidor, tinha assim, mais ou menos enquadrado os meus objetivos, mas acho que me fui moldando enquanto investidor e fui Uhum. moldando Claro, é aquilo que era o meu normal, perfil de acho eu. investidor. Sim, é completamente normal. Aquilo como nós começamos no dia um, passado 2 anos já somos diferentes, passado 5 anos Exatamente, somos sim. diferentes e vamos amadurecendo a nossa estratégia, não é normal. E exatamente, isso é o mais importante. Eu acho que para quem está a querer começar a investir e entrar neste mundo recentemente, acho que o melhor conselho que eu posso dar é estudem e dentro desse estudo enquadrem de acordo com os vossos objetivos. Porque é assim, começar com esse pé direito, começar com o pé direito é a melhor forma de entrar neste mundo que é um pouco complexo para muitas pessoas, sem dúvida, assim globalmente é um mundo complexo. E portanto, eu comecei a investir dessa forma e o porquê, sinceramente, acho que para todas as pessoas que estão a ver isto e para todas as pessoas é um tema que devia ser universal, que não é, infelizmente, e eu acho que todas as pessoas deviam ter pelo menos a noção daquilo que é o mundo dos investimentos e não entrar, obviamente, nas coisas mais complexas, mas pelo menos entrar neste mundo para também fazer, sei lá, prevalecer, por exemplo, o seu capital e quem sabe melhorar a sua forma de vida financeira. E eu entrei exatamente por isso, não para pensar num curto prazo, mas sim um longo prazo e prevalecer, sem dúvida, a minha vida financeira e estar com esse conforto mais tarde na vida. Claro, ok. No fundo, não depender de um sistema monetário que está Exatamente, sem dúvida. instituído desde há dezenas e dezenas, centenas de anos, Sim. e depender de um governo para esperar lá à frente, que nós nem sabemos se é garantido, por Da uma segurança reforma. social, exatamente. Exatamente. E, portanto, nós próprios fazemos a nossa própria liberdade, não é? Exatamente, sem dúvida alguma. Isso é Claro. importante. Ok. Aproveito para dizer que na descrição vocês vão encontrar o canal do Gonçalo e, portanto, aproveita para ir subscrever e irem lá ver os vídeos. Ele fala sobre investimentos, sobre análise de empresas e tudo mais. Bom, Gonçalo, já falaste como é que tu começaste
a investir, o porquê de ter começado a investir. E agora eu quero saber qual é que é o teu objetivo com os investimentos. Tu começaste no dia 1, nesse quarto de hotel em Bremen. O que é que tu tens em mente, por exemplo, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos? É uma pergunta engraçada, porque é uma pergunta que as próprias pessoas que estão a entrar neste mundo não fazem e deveriam fazer mais vezes. Porquê? Porque é a partir dessa mesma pergunta que, por acaso, o Filipe fez bem em ser as primeiras perguntas, porque é só assim que as pessoas conseguem entrar com o pé direito neste mundo tão complexo. Definir objetivos. E o meu objetivo, para responder à tua pergunta, acho que, sinceramente, como eu já falei antes, é tentar, de uma forma, equilibrar a minha vida, fazer a minha vida normalmente e dentro dos rendimentos que eu vou tendo, projetar, sei lá, daqui a 20, 30 anos, por exemplo, conseguir essa mesma liberdade financeira e conseguir exprimir-me através dessa liberdade financeira para ter mais liberdade para fazer outras coisas que sou apaixonado. Eu dou um exemplo muito prático e eu, sem dúvida, que gostava de ser um dos meus sonhos era ter flexibilidade no meu tempo e não, atenção, não é para deixar ir para uma esplanada e estar lá com os pés cruzados, é simplesmente gostava de ter essa flexibilidade de horário e de tempo através dessa mesma liberdade financeira para poder conseguir fazer as coisas que eu sou mais apaixonado, criar os meus projetos, englobar esses mesmos projetos dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha missão e visão para a comunidade portuguesa através deste mundo e, portanto, sem dúvida que são esses os meus objetivos e sem dúvida que quem está a assistir a este vídeo a primeira coisa que devia fazer era moldar os objetivos quanto pessoa, quanto objetivos pessoais, financeiros, académicos, etc, antes de entrar mesmo para este mundo dos investimentos. Claro, eu sou totalmente de acordo. Acho que primeiro nós devemos saber o que é que nós pretendemos, não é? Estabelecer os objetivos, essa é a base, e a partir daí depois começar a delinear a estratégia daquilo que será a nossa carteira, o nosso portfólio, o que é que se vai Exatamente. compor os nossos investimentos, não é? Sem essa base, nós vamos andar a operar nos mercados um bocado à deriva, não é? Exatamente. E, portanto, ter essa questão dos objetivos é extremamente importante. E por isso é que eu te queria colocar essa questão, porque acho que todos os investidores devem estabelecer essa premissa nas suas Devia ser universal. cabeças. Há uma coisa que eu defendo que, assim como há personalidades de pessoas, há personalidades também de investidores. Tu podes ser uma personalidade de investidor completamente diferente porque tens objetivos diferentes. Claro. E eu posso ter outra porque tenho objetivos diferentes. Mas uma coisa que devia ser universal para todo o investidor é que esses mesmos investidores deviam ter objetivos e delinear esses mesmos. Claro. Ok, então, estabelecendo um objetivo, eu quero saber agora da tua parte como é que, se tu quiseres revelar, como é que está constituído o teu portfólio, como é que é o teu perfil de investidor, o que é que tu tens em termos de produtos financeiros? Claro, sem querer dizer, obviamente, valores, vou expor aqui a minha agregação a nível percentual e como é que foi a minha ideologia no início e comparativamente da minha ideologia agora. E eu comecei a investir em ETFs. E eu falei também numa das lives, quando fui a uma live da Ariana, eu falei que há dois patamares. Há o patamar 1 e o patamar 2, ou seja, dois níveis. Para aquelas pessoas que têm esses objetivos mais pré-estabelecidos, que nem se querem preocupar em, por exemplo, ganhar ao mercado, não é? Ganhar, por exemplo, aos grandes índices, então as pessoas que se deixem pelo nível 1. E eu comecei o meu objetivo era aprender o máximo possível entre ETFs. Comecei, e ainda hoje é constituído o meu portfólio por ETFs. Comecei a pôr o meu capital todo em ETFs no primeiro ano para continuar a aprender sobre os mercados financeiros e transitar de uma melhor forma de ETFs
para ações individuais. E é isso que eu estou a fazer hoje. Ok. No passado ano e meio, tenho tido muitos inflows, ou seja, tenho tido muito mais dinheiro a entrar para ações individuais comparativamente do que ETFs. E neste preciso momento já estou naquele nível 2 que acho que é, não me quero intitular de investidor astuto, porque há muitas mais pessoas, há pessoas muito mais inteligentes que eu, sem dúvida alguma. Mas para aquelas pessoas que querem estar no nível 2, já são aquelas pessoas que querem, por exemplo, ter mais objetivos financeiros mais agressivos. Por exemplo, como eu disse, nível 1 era para quem quisesse estar dentro do mercado, progredir através do mercado, o S&P 500, por exemplo. Nível 2 é para aquelas pessoas que querem ganhar a maioria das outras pessoas, ou seja, querem estar dos retornos acima desses índices. E é isso que eu quero fazer de acordo com os meus objetivos. Portanto, neste preciso momento, eu tenho sim ETFs, eu tenho sim ações individuais e tenho também ouro, mas já vamos falar também um pouco sobre isso, e tenho criptomoeda, que também já vamos falar sobre isso. Qual é a minha estratégia neste preciso momento? É, sem dúvida, tentar fazer a melhor gestão possível dentro daquilo que são excedentes monetários dentro do meu caixa. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, imaginem que estou neste preciso momento com 40, 50% de caixa. Para mim, dinheiro é lixo e dinheiro perde valor. Claro. E para eu não ter esse excedente de caixa no meu portfólio, ou seja, esse excedente de dinheiro, o que eu vou fazer é, todos os meses, se eu não vir nenhuma oportunidade em ações individuais, eu coloco em ETFs. Caso tenha, por exemplo, 10, Ok. 15%, e estou a ver o mercado assim a entrar nos meus pontos de entrada, para aquelas empresas que são favoritas Sim. para mim, então eu não vou realocar em ETFs nesse dado mês, porque quero, enfim, não quero passar de 10% do meu caixa dentro do meu portfólio para 5% e depois não ser direto naquilo que é a aproveitação das oportunidades. Portanto, sem dúvida que uma das minhas maiores filosofias dentro daquilo que é a gestão do meu portfólio é a gestão do meu caixa. E lá está, eu não sei também se queres que eu fale um bocadinho sobre agora sobre o ouro, sobre a cripto, ou se queres passar por uma Já pergunta lá mais vamos. individual. Já lá vamos, mas eu gostava de tocar aí num ponto que tu falaste nos dois níveis, né? Nível 1, no fundo, para quem está a aprender ou quem quer investir mais em ETFs, e, portanto, o nível de aprendizagem é mais leve, digamos assim, não é preciso estar sempre em cima das empresas e a ver o que é que acontece, e depois transitar para um nível 2, que poderão ser as ações individuais ou criptomoedas, etc. E surgiu-me esta perspectiva, que é, se nós transitarmos para o nível 2 e tivermos a ter pior desempenho do que com ETFs, então mais vale ficarmos pelos ETFs. Claro, É? tem aí um fator de tempo. Se tens Exatamente. se o S&P 500, se estás no nível 2 e queres estar no nível 2, o S&P 500 produziu 9% de retorno anualizado nos 10 anos e tu produziste exatamente igual, estando no nível 2, que o teu objetivo era estar acima, então perdeste dinheiro. Mas Gonçalo, Exatamente. então estás aí com 9% no S&P 500 e 9% da tua carteira, não perdeste dinheiro. Sim, perdeste dinheiro porque tempo também é dinheiro. Claro. Tu usas o teu tempo para analisar empresas, portanto, sim, perdeste dinheiro, sem dúvida. Claro, exatamente. Pronto, era só para referir isso. É extremamente interessante esse aspecto dos dois níveis e saber onde é que nós nos situamos. Agora, relativamente àquilo que nós estávamos a falar, tu tens um pouco em criptomoedas, não é? Tu Sim. disseste. E a minha pergunta é também relacionada com isso. Eu conheço, porque já vi nos teus vídeos, que tu estudas muito bem as empresas em que investes. Portanto, a minha pergunta é relacionada com o que é que tu pensas relativamente às criptomoedas, ou se tu és, há duas perspectivas, ou as pessoas amam aquilo, ou então não acreditam nada e aquilo não tem valor nenhum, não é? Em que polo é que tu te encontras? Se há dois polos,
então eu não me encontrei nenhum. Encontro-me no meio, sinceramente, eu passo a explicar, porque temos a perspectiva do Warren Buffett e temos a perspectiva daquilo que é a premissa da Bitcoin e a tese criada através destas premissas. E eu sou mais da premissa do Warren Buffett, mas aquilo acho genial como foi criada a Bitcoin. Obviamente que esta entrevista não vai ser toda a falar de Bitcoin, senão era de 2 horas e não de 30 a Exatamente. 45 minutos. Mas para ter aqui, para vos explicar aquilo que eu estou a pensar, é basicamente, acho que a Bitcoin é um ativo que não produz nada, ok? Assim como o ouro não produz dividendos, não produz cash flow, e aquilo que eu estou à procura é exatamente ativos que reproduzam riqueza para os acionistas ou para as pessoas que estão a investir. Isto é muito simples. É só olharmos, não sei quantos milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, não é? E vermos que as primeiras transações foi através de bens. Isso não resultou bem porque eu podia criar, digamos, eu podia criar vacas, o Filipe só tinha bois, não é? E eu tinha arroz para fazer essa transação. O Filipe, nessa altura, queria arroz, mas eu, como queria esse gado de vacas, não podíamos fazer transações porque o próprio Filipe só tinha bois. O que é que o ouro veio aqui fazer? Esses metais preciosos. Veio aliviar de uma forma globalizada então esses meios de transação, porque toda a gente tinha essa procura. Não era procurada porque era um produto de riqueza, mas sim porque toda a gente olhava para aquilo de forma a que, de uma forma aceitável, ou seja, tens barras de metal ou tens enfim, metais preciosos, tanto prata como ouro, isso é aceito globalmente. Naquela altura era aceito globalmente. É por isso Uhum. que era o meio de troca. Se olharmos hoje para a Bitcoin, se virmos, é por isso que eu estou mais na parte do Warren Buffett do que propriamente outra parte, se olharmos para o Warren Buffett é tudo um jogo só de procura e oferta, não é de mais Uhum. nada. Portanto, temos aqui a versão que eu estou mais inclinado, que é para o Warren Buffett, sinceramente, mas também estou inclinado perante aquilo que é a premissa e que é a tese da criptomoeda. Porque assim como nós aceitamos o euro, o dólar, etc., podemos aceitar sem dúvida alguma a Bitcoin. E é por isso que eu estabeleço dentro do meu portfólio entre 5 a 10% de criptomoeda. Nada mais que isso. E como é que eu faço? É muito simples. Ou seja, aquele excedente, como eu disse, que eu passo por, por fazer ao meu portfólio um jogo de gestão de caixa. Se eu tiver um excedente, muito excedente, atenção, de caixa dentro do meu portfólio, 40%, Uhum. 50%, aloco primeiro, obviamente, em produtos que produzem riqueza, produzem alguma coisa, dividendos, cash flow, etc. Antes mesmo de alocar em cripto. Se eu vir que depois de alocar num dado mês, ou num dado trimestre, ou num dado semestre, ou num dado ano, se alocar em ETF e mesmo assim continuar com o excedente e vir que dentro da minha carteira há menos 10% ou 5% ou whatever de criptomoeda, então eu aloco aí, porque não é por um investimento, é por especulação. Uhum. Porque eu acredito Sim. na premissa e não acredito que aquilo seja um ativo mesmo reprodutor enfim, de riqueza. Eu tenho mais ou menos a mesma perspectiva, mas estou contigo. Ainda não fui convertido para investir em criptomoedas. Não é que eu não acredite, mas por mais que eu tente estudar aquilo, não consigo encontrar o valor. Mas isso é a minha cabeça, não significa Claro. que outra pessoa, por exemplo, já leva, sei lá, 2, 3, 5 anos a estudar a tecnologia e vê que aquilo é a próxima, sei lá, internet, é simplesmente excelente. Aliás, eu até já ponderei investir em empresas, mas que estejam a desenvolver a tecnologia blockchain e não propriamente investir em Bitcoin. Percebes? Sim. Então, é uma forma, no fundo, indireta de estar envolvido também nesse mundo, embora ainda não o tenha feito.
Também percebendo que a blockchain é uma coisa, é um mundo completamente à parte daquilo que é as criptomoedas, não é? Claro, claro, claro. sem Isto para as dúvida. pessoas também que estão a ver perceberem. Claro. Eu acho que isto para concluir esta pergunta, acho que o maior problema quando vemos a Bitcoin e aquilo que ela foi criada é para um meio de transação, correto? Claro. E a pior situação dentro desta tese é, enfim, a volatilidade que aquilo tem neste preciso momento. É só vermos isso, porque se tivermos uma dada criptomoeda, um dado valor em criptomoeda, neste caso Bitcoin, vamos a um café, vamos pagar o café com essa Bitcoin. Até pode acontecer, mas o problema é que aquele café, por causa da volatilidade, está ali, olha, quanto é que é o café? É 0.00010 bitcoins. Ah, não, afinal não. Agora já passou e já mudou o preço. Há um vídeo muito engraçado disso. Afinal é 0.0012. Não, desculpa. Não, agora é 0.0017. Essa volatilidade, se calhar, é a batalha é a pior batalha para a Bitcoin. Mas eu acredito que, a nível de suscetibilidade, a longo prazo, vermos estes grandes volumes a serem grandes volumes não, correção, pequenos volumes, porque a nível de aquilo que é o mercado bolsista ou o mercado das ações e o mercado do ouro, a Bitcoin é isto. É Sim, sim, assim uma sim. bolinha do nada. Sim, sim. Os volumes que são transacionados dentro do mercado das ações e dentro do mercado do ouro são volumes astronómicos comparado com a Bitcoin. E acho que a longo prazo, a própria Bitcoin, eu acho que quando foi em 2008, era normal, não sei se te lembras, 70% a 80% de volatilidade. Tipo, num dia estava baixo 60% a 70%. Podia estar no dia a seguir com uma valorização de 70% a 80%. O eixo já não acontece. Quais são os máximos? Se calhar 20% a 25%. O que eu acho que essa sustentabilidade da Bitcoin ao longo prazo vai tendo então vai subjugando Vai, essa vai premissa estabilizando. e vai estar então nos volumes certos. Ou seja, quanto mais volume for entrando para a criptomoeda, para a Bitcoin, então eu acho que menos volátil a mesma vai ficar, ok? Certo. Portanto, acho que daqui a 30, 40 anos, se virmos 20, 30, 40 anos, se virmos a Bitcoin a descer 2, 3, 4, 5% no máximo num dia, vamos ver aquilo como vemos hoje em dia para 20, 25%. Aí está. Acho que isso é uma grande batalha para a Bitcoin e vamos ver como é que se desenrola. Sim, sim. Acho que ainda estamos numa fase em que este mundo das criptomoedas está a tentar encontrar o seu lugar Exatamente. no mundo e na vida das pessoas. Pronto, por isso é que também se assiste a esta volatilidade. Sim, sem dúvida. Ok, pronto, mudando então um bocadinho de assunto, e no fundo é aquele tema que nós vamos abordar assim um bocadinho com mais profundidade, é relacionado com as diferenças entre ações de crescimento e ações de dividendos. O que é que para ti é uma e a outra? E se quiser explicar, é como é que tu dividirias o teu portfólio, portanto, alocando estes dois tipos de ativos? É uma pergunta interessante porque vemos grandes diferenças em aquilo que é os dividendos e as empresas de crescimento, não é? A nível de ações. Porque eu vou responder isso, acho que os nossos ouvintes não vão gostar. Depende. Lá está. Depende de como é que. É sempre um depende, porque lá está. Voltando àquilo que era a segunda ou terceira pergunta que me fizeste. Nós somos todos diferentes, não é? E, portanto, Exatamente. é Mas normal. exatamente, é completamente normal se não concordares comigo ou as pessoas que estão a ver este vídeo não concordarem comigo, porque eu posso ter objetivos muito diferentes do que aquelas que elas tiveram que Claro. pré-estabelecer. E acho que na minha visão, para pessoas que têm a nossa idade, pelo menos a minha, eu tenho 23 anos, posso me expor muito mais à volatilidade e acho que é com a volatilidade que eu gosto mais de interagir, ou seja, volatilidade não se passa muito em empresas de dividendos. Isto, atenção, generalizando Uhum. à
há muitos casos e casos. Atenção que também podemos ver empresas de dividendos a serem muito voláteis. Mas, por si só, generalizando, as empresas de dividendos são menos voláteis do que as empresas de crescimento. Ou seja, são Uhum. mais seguras, não é? E eu acho que, de acordo com o meu estilo de investidor, que já agora é value investing, uh, consigo mais gostar mais de empresas de crescimento do que propriamente empresas de dividendos. Porque eu acho que para empresas de dividendos eu vou abordar isso numa fase mais tardia da minha vida. Porque agora o que é que eu quero ver no meu portfólio? Quero ver isto, atenção, value investing. Crescimento. Exatamente. Eu acho que neste preciso momento, como tenho 23 anos, eu quero me expor mais à volatilidade, sem dúvida que tem mais risco, sem dúvida alguma, Claro. não elimino isso, essa tese, mas acho que para nós, que temos muitos anos de vida ainda, acho que nos expormos às empresas de crescimento poderá ser uma mais-valia para nós em 30, 40 anos, porque o nosso capital vai estar muito mais inflacionado do que seria pôr tudo em dividendos. Porque vamos lá ver uma coisa: as empresas, vocês têm que perceber que, e eu aprendi isto, por acaso aprendi isto na faculdade, que estou em gestão de empresas e consegui perceber o poder da equity. Uma empresa que não distribui dividendos e que reinveste dentro das suas operações e vai fazendo esse compounding, ou seja, Uhum. não é juros compostos, esses ganhos compostos, vai entrar dentro da equity da empresa. E vocês pesquisem isso, pesquisem muito bem a diferença entre o compounding da equity do que compounding, ou seja, do crescimento dos vossos dividendos. Porque acho que muita gente não sabe, sempre que uma empresa paga dividendos, é a empresa que está a pagar os dividendos, ok? É a empresa que está a pagar os dividendos. Portanto, quando vocês recebem dividendos de uma empresa, a cotação vai descer, porque aquilo são ativos para a empresa. Imaginemos que a empresa está a pagar 100 mil euros enfim, de dividendos. E esses 100 mil euros de dividendos, se não pagasse, era 100 mil euros de ativos que ela tinha que pôr no seu balance sheet, no seu balanço patrimonial. Claro. Como vai pagar, isso vai ser retirado enfim, daquilo que é o valor da empresa. E vocês dizem, mas Gonçalo, recebes 2%, enfim, de um dividendo, recebes 2% ao estares inserido dentro dessa ação. Mas seria muito melhor, é por isso que eu digo que pesquisem sobre o poder da equity comparativamente ao poder do compounding dos dividendos. Que é muito melhor uma empresa reinvestir dentro das suas operações. Porque vamos lá ver uma coisa. Porquê que as empresas fazem então essa transição para querer pagar dividendos? Porque uma empresa que não paga dividendos está a dizer aos seus acionistas que nós não vamos pagar dividendos, vamos ter o dinheiro todo para nós, porque nós sabemos que vamos reinvestir muito melhor este dinheiro do que se calhar provavelmente pagaríamos 2%. Ou seja, se eles pagassem 2% em dividendos e se crescessem, soubessem que se retirassem aqueles 2% que estavam a pagar em dividendos e reinvestissem, provavelmente sabiam que iriam dar aos acionistas muitos maiores retornos do que esses 2%. Claro. Portanto, Sim. eu dou-te um exemplo muito prático, que nós temos na mesma carteira, e penso que ainda tens, a Brookfield Renewable Partners, Sim, não é? sim. Pronto, é um exemplo muito prático. Eu não estou nessa empresa pelos dividendos, mas ela paga os dividendos. E porquê que ela paga os dividendos? Porque ela consegue encontrar, dentro do seu crescimento grande que ela está a ter e daquilo que ela projetará, enfim, não estou aqui a encontrar a palavra correta, mas aquilo que ela conseguiu projetar, viu que esse excedente não vai conseguir, esse excedente, ou seja, esses 2,50%, penso que é agora que estão a Algo pagar desse em género. Sim, dividendos, sim, sim. mais vale pagar aos acionistas, porque é a mesma coisa eles estarem a dizer, olha, tomem estes 2,5% de dividendos porque nós queremos recompensar, nós temos excesso de liquidez e se nós estivéssemos aqui parado, não conseguíamos reinvestir esse valor e vocês então estaríamos a dar aos acionistas menos
valor do que esses 2,5%. Portanto, como não conseguimos mais do que esses 2,5% e temos excesso de liquidez, o que é que vamos fazer? Vamos dar em dividendos. É isso que eu acho que é a comparação e a grande distinção que as pessoas devem fazer entre o poder do compounding da equity e o poder do compounding dos dividendos. Claro, ok. Sim, eu tenho a mesma perspectiva que tu numa fase. Eu tenho ações que pagam dividendos, mas é uma percentagem mais baixa, digamos assim. Eu tenho maioritariamente ações de crescimento, porque precisamente nesta altura aquilo que nós queremos ver a crescer no nosso património portanto, o objetivo é que ele cresça. Não é? E depois, quando atingirmos a fase de maturação e nós estamos numa fase em que, sei lá, atingimos a independência financeira ou a idade da reforma, então aí vamos buscar a tal estabilidade. Exatamente, por exemplo. É menor volatilidade da parte de empresas que pagam dividendos e, portanto, com isso existirá a partir de um menor risco e vamos, sei lá, mensalmente ou trimestralmente, vamos recebendo aqueles dividendos. Eu acho que tu respondeste isso na pergunta anterior, mas era se tu pensas que nós devemos ter os dois no portfólio, os dois tipos de ações de crescimento e ações de dividendos, ou ter só um ou ter só o outro? Isso é uma pergunta também bastante importante e eu acho que, sem dúvida, acho que devemos ter os dois. Mas no meu caso, como sou mais como estamos os dois na mesma página de queremos como somos novos, queremos e temos grande caminho pela frente em termos de anos de idade, acho que, sem dúvida, devemos ter uma ponderação maior em ações de crescimento do que dividendos. Mas, não obstante disso, acho que mesmo assim devíamos ter ações de dividendos. Porquê? Passo a explicar. Como eu disse, tudo é em torno... Ou seja, tudo que vocês podem fazer é fazê-lo através de uma boa gestão do vosso portfólio, ou seja, de uma boa gestão do vosso caixa para essas oportunidades. E o que é que os dividendos por si só fazem? Caso tenhas uma quebra, ou seja, uma quebra de caixa e tenhas uma oportunidade que, enfim, não conseguiste aproveitar por causa mesmo desse erro de gestão de caixa, o que é que os dividendos estão aí a fazer? Estão aí a agregar-te um valor, mesmo em tempos de incerteza do teu caixa, agregar-te esses valores para inflows dentro do teu caixa. Ou seja, os dividendos acabam por ser um income, para mim, não em termos de propriamente ditos a importância que é os dividendos em termos de segurança e rendimento passivo, etc, mas sim dinamiza o risco de eu ter erros na minha gestão do caixa. Portanto, acho sem dúvida, as pessoas, sem dúvida alguma, no meu ponto de vista, as pessoas devem ter as duas formas de pagamento, tanto de investimentos como empresas de crescimento dentro do seu portfólio, sem dúvida alguma. Sim, sim. Acho que ajuda, pois, como tu estás a dizer, a gerir aquilo que tu pensas relativamente ao teu portfólio. Portanto, se tu terás ações, às vezes até há muitos investidores que acabam por ir muito para ações que são especulativas e, portanto, aí a volatilidade pode estar altíssima e os dividendos acabam por atenuar, ou ações de dividendos no portfólio acabam por atenuar o equilíbrio do portfólio. Exato, é? Sim. Também é um ponto muito importante, sim. Sim. Ok. Pronto. Agora, eu tenho aqui uma última pergunta. Isto é, no fundo, um jogo barra... É um jogo, ok? Vou deixar assim. Aliás, eu vou ter que deixar aqui um disclaimer, assim, no ecrã todo, a dizer que isto não serão aconselhamentos financeiros. Este jogo consiste em nós os dois escolhermos um portfólio composto de 5 empresas, podem ser todas de crescimento, ou podem ser só dividendos, ou podem ser os dois. E depois vamos comparar um com o outro. Pode ser? Claro, força. Força. Não sei se Okay. queres começar tu primeiro.
Eu posso começar. Eu já tinha pensado isto de antemão e também te dei a dica para pensar isto um bocadinho de antemão. Então, as minhas 5 empresas seriam, primeiro que tudo, dizer que será composto por um equilíbrio entre ações de crescimento e ações que pagam dividendos, ok? Então, a primeira ação é a Amazon, excelente, gigante de e-commerce, cloud business, enfim, tudo e mais alguma coisa, é um polvo. Gigante a empresa. Depois, a Microsoft, é uma empresa que paga dividendos, mas também é uma empresa de tecnologia excelente, podemos investir praticamente de olhos fechados. Depois tenho a Beyond Meat, aqui já estamos a entrar um bocadinho no campo mais especulativo. Sim, sim. Mais especulativo considero eu ainda a Palantir. E depois, última ação que paga dividendos, a Brookfield Renewable, que faz parte do nosso portfólio, mas eu adoro esta empresa pelo que ela representa em termos de energias renováveis e não só, aquilo é um conglomerado de muitas outras coisas. Eu julgo que, agora não sei de cabeça, mas está ligado também ao imobiliário, está ligado a... Sim, a própria empresa é por si só uma REIT, não é? Por si só funciona como uma REIT. Boa descrição. Nunca tinha dito isso, mas é exatamente. E portanto eu adoro a empresa nesse sentido. Portanto, para resumir, Amazon, Beyond Meat, Microsoft, Palantir e Brookfield Renewable. Força, Gonçalo. Ora bem, eu também fiz aqui uma lista e também esse disclaimer obviamente não é aconselhamento financeiro, e também o disclaimer a dizer que penso, das 5 que eu vou dizer, tenho 4 no portfólio. Primeiramente, dispensa apresentações, é a minha maior empresa do portfólio, a Brookfield Renewable Partners, não é? Sinceramente, uma empresa ligada à indústria das energias renováveis é uma, sem dúvida, que uma pessoa devia considerar em ter. Mas atenção, e interiorizar que uma indústria em extremo desenvolvimento não quer dizer que uma dada empresa vá ganhar dinheiro ou que vá ser boa. Portanto, Claro. temos que analisar bem. E eu acho que dentro da Brookfield, não sei se sabes, mas uma coisa, eu fiz uma análise de 30 a 40 páginas, tudo detalhado, e consegui perceber só logo na primeira página, na descrição do negócio, que a Brookfield tem contratos, em média, tenta fazer contratos de entre 10 a 15 anos, e a média deles estão em 12 anos. O que é que isso significa? Todas as empresas, neste preciso momento a JP Morgan foi o último contrato deles, que basicamente o que é que quer dizer esses contratos? Que todos os anos as empresas ligadas a esses mesmos contratos com a Brookfield Renewable Partners são obrigadas a comprar, enfim, esses produtos, por exemplo, as eólicas à Renewable Partners. Uhum. O que é que isso significa também? Que a nível de estabilidade no nosso ciclo económico, no globalizado, não é? Pode vir uma recessão. Eles próprios dizem que têm no máximo 10 a 15% de quebras nas suas receitas. Isso, só aí eu vi, meu Deus, temos aqui uma grande empresa. Sim. E esses contratos a longo termo, como tu estás a dizer, oferecem uma grande estabilidade ao acionista. Sem dúvida. Mesmo que haja uma queda ou que os mercados estejam em alta, é sempre a receita que está a entrar para a empresa. Portanto, nesse sentido é excelente. Exatamente. Passando aqui para a segunda, tenho no meu portfólio, que é a Disney. Ou seja, eu ia dizer dentro de uma indústria que é vendedora de sonhos. Eu acho que não estou na Disney por causa disso. Estou na Disney porque é uma empresa fantástica. Eu acho que, a seguir à Brookfield, é a minha preferida que eu tenho no portfólio. Conheço a 100% também. Eles estão a tentar dinamizar o CAPEX, ou seja, estão a tentar diminuir o CAPEX. O que é o CAPEX? É as suas despesas, as suas manutenções, não é? E os seus investimentos dentro dos parques.
e estão a ser convertidos. Aliás, eles com esta remoção dos dividendos, eles estão a tirar, com essa remoção dos dividendos, eles estão a transpor tudo para um investimento no streaming. E é aí que eu estou incorporado, que é no streaming e não daquilo que é a missão, que é vender sonhos às pessoas. Portanto, sem dúvida alguma, a Disney é uma das minhas empresas preferidas. Boa. Grande Em empresa seguida, também. muito mesmo, adoro-a. Em seguida temos o Facebook. Também não é especulação, já vou dar aqui uma ou duas empresas de especulação. Sinceramente, acho que a nível do Facebook é uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro, e aquilo, vou voltar a repetir, não sei se já disse nesta entrevista, neste vídeo, mas acho que tudo que uma pessoa deve se importar quando está a investir numa ação é o free cash flow. O que é o free cash flow? Melhor dizendo, o que é o free cash flow for owners? É basicamente o dinheiro disponível para aquilo que são os donos da empresa, os acionistas também. E acho que o Facebook, sendo uma empresa também, enfim, digital, não é? Porque está agregada só nas redes sociais, Facebook, Instagram, Messenger, estão agora a ser convertidos para dentro da Ásia, comprando uma grande parte, penso eu, que é da Geo Platforms. Acho que me lembro, foi logo no primeiro trimestre de 2020, ou no segundo, chama-se Geo Platforms, e compraram 10% dessa plataforma. Porquê? Porque eles estão a expandir para o segundo país com mais pessoas, e estão a tentar, através do WhatsApp, fazer um meio de pagamentos. Vai ser também uma grande mais-valia para a empresa e a nível de crescimento. Eu acho que o Facebook, não só em termos de value, pode ser uma oportunidade, como em termos de crescimento. É por isso que eu acho que value e crescimento estão aqui um bocadinho juntas em termos de conceitos. Muito bom. Uma quarta, e não digo esta que é especulativa, porque eu conheço também a 100%, que é a iRobot. Não sei se conheces, Filipe. Sim. A iRobot é basicamente uma empresa, é muito simples, é uma empresa que produz robôs automatizados que vos limpam a casa, por exemplo. Vocês metem lá o robô, limpa-vos a casa, vai também fazendo coletar basicamente os dados dessa mesma casa, e vai sendo ainda mais inteligente o próprio robô, e então mais produtivo para as pessoas que o compram. É uma excelente empresa, porque digo isto, quando ela veio para os 36, ela está agora mais de 100 euros por ação, mais de 100 dólares, peço desculpa. Quando ela esteve cá nos 36, ninguém queria comprar por causa das tarifas, não sei o que, não sei o que mais. Mas as pessoas, é por isso que eu digo a importância da análise fundamental. A importância conhecer a empresa. Sim. Sem dúvida que isso, quando me dizem assim, olha, quero constituir uma empresa, um portfólio de ações individuais, o que é que eu devo ter em conta? O risco. Como é que, sempre, é logo o que eu digo, risco, só o risco. Como é que eu consigo minimizar o meu risco para aquele retorno pretendido? Duas coisas. Conhecer a empresa e comprá-la, conhecer a empresa a 100% e ser um bom ativo, não é, para ti, e para o longo prazo, e comprá-la abaixo do seu valor intrínseco. Só aí esses dois pontos diminui bastante completamente. o risco do teu retorno. E a iRobot, ninguém queria comprar. E isto acaba por ser, não vamos atrás da manada, e eu fui contra a manada. Ninguém queria comprar, vi ali uma oportunidade. São os melhores investimentos, Gonçalo. É quando ninguém quer, incrível, nós descobrimos aqueles tesourinhos que estão enterrados. Meu Deus, como me deu um gosto de comprar a iRobot quando eu vi que eles estava muito hate, estava muito ódio por essa empresa por causa do conflito de tarifas entre os Estados Unidos e a China. Dentro da China estava uma fábrica da iRobot que, ao vender através de americanos, ou seja, os produtos vinham da China para os Estados Unidos, e quando isso acontecia, por cada venda eles perdiam 25% ou 30%, era ridículo. E o que é que acontecia? Obviamente que as pessoas odiavam isso, não é? Como é que eles iam fazer isso? Mas há duas coisas que as pessoas não... Parece que é uma seca ler um annual report, não é verdade? Há duas coisas que escaparam às pessoas, que isso, todo o dinheiro que eles iriam, ou parte dele que foi retido nas tarifas, os Estados Unidos iam dar à iRobot.
é incrível, não é? Como podemos aí, só a partir daí dizer que tira muito risco. Depois temos a parte que a própria iRobot, para não estar com muita, enfim, muito risco na parte da China, está a construir fábricas dentro da Malásia. E assim, quando os americanos encomendam alguma coisa por via da fábrica da Malásia, não pagam nenhumas tarifas da própria iRobot. Certo, Isso certo. foi duas coisas importantes que eu vi logo que aquilo era uma excelente empresa. E vê-se por hoje também, não é? Claro. Uma última empresa, e esta é por especulação, não tenho no meu portfólio, só tenho 4 empresas no meu portfólio e foi aquelas que eu disse anteriormente, que é a Corsair. Não sei também se já tiveste a oportunidade de investir. Não, De investir, não de analisei, não analisar. conheço. Conheço o nome, sei o que é que faz, mas é muito superficial, não conheço os fundamentos. Basicamente, em 10 segundos, apresentar a empresa é basicamente uma empresa que produz equipamento de gaming, ou seja, computadores, ratos, Sim, etc, sim, sim, etc, sim. etc. E é pura especulação, porquê? Porque estamos aqui numa grande, por causa da pandemia, não é? Estamos aqui numa grande, enfim, num grande crescente de pessoas a vir para os jogos, estão em casa, não sei o que, não sei o que mais, mas os seus fundamentos, a nível de fundamentos, são muito bons da iRobot, da Corsair. Mas há ali coisas que, para quem estuda fundamentalmente a empresa, que é através dos risk factors. Eu vejo ali que penso que é 5 clientes, só 5 clientes prefazem mais de 70% dos seus rendimentos. Isso é um grande risco, porque algum deles sair, a própria iRobot pode. A iRobot não, eu com a iRobot. A Corsair acaba por perder, vai por sentir, exemplo, sim. sentir, sem dúvida alguma. E pronto, as pessoas têm que pesquisar e vocês aprendem, sem dúvida alguma, da empresa. Claro, ok. Pronto, então agora já têm noção dos 2 portfólios. Vocês digam nos comentários qual é que vocês preferem, ou então deem sugestões também de 5 empresas que vocês queiram ter nos vossos portfólios também. Gonçalo, últimas palavras relacionadas com a generalidade das coisas, ou seja, o que é que nós estamos a ver nos investimentos agora, como é que nós Excelente nos pergunta. podemos posicionar, estas últimas quedas recentes, nas últimas 2 semanas, tem sido sangrento, no fundo deixar uma mensagem às pessoas para se tranquilizarem relativamente a esta situação. O que é que tu pensas? Fico feliz por teres-me perguntado isso como última pergunta, porque eu vou tentar ser breve. Eu acho que houve muita oferta, aliás, ao contrário, houve muita procura agregada àquilo que é os mercados financeiros desde há 2 anos para trás. E essas pessoas que estão a entrar neste mundo, vocês tenham um cuidado com muita coisa. Há muita informação dispersa, ok? E essa informação dispersa poderá, obviamente, haver lá veracidades científicas daquilo que é o mercado financeiro. Mas eu vejo pessoas, e isto agora vou usar um jargão que não é deste mundo, e que muitas pessoas conhecem, a dar flex, não é? Aos seus ganhos a curto prazo. Isso é muito perigoso para as pessoas que estão a iniciar neste mundo. Cuidado com isso, porque isto não é um casino, pessoal, ok? Isto tem axiomas, ou seja, veracidades científicas que sim, vocês conseguem capitalizar. Isto não é para. Lá está, isto não é, de uma forma resumida, não é para ganhar dinheiro de um dia para o outro. Eu estou dentro do mercado, aliás, do mercado acionista, porque tenho esses objetivos a longo prazo. E puro e simplesmente isso. Objetivos a longo prazo. E não vou ganhar, e não quero ter ganhos de 100% ao ano durante 5 anos, já que isso não é sustentável. Isso não é, lá está, não é sustentável. As pessoas têm essa ilusão e eu acho que estou a ver muitas pessoas a ter essa ilusão dos mercados financeiros atuais. E ainda bem que falaste da quebra dos mercados nos últimos 3, 4 dias, desta semana, basicamente.
vejo muitas pessoas, atenção, isto eu quero mesmo partilhar isto, porque eu vejo muitas pessoas partilhar informação, boa altura para comprar, não sei o que, não sei o que mais. Diga uma coisa, se o mercado subir durante 50 anos consecutivos e tiver uma semana de quebras de, sei lá, imaginemos 5, 7%, isso quer dizer que há boas oportunidades no mercado. E acho que as pessoas não conseguem, acho que não estão a conseguir perceber que uma quebra de 5%, por exemplo, nos mercados financeiros em uma semana é completamente normal. O mercado não anda assim. O mercado anda assim. E Claro. há essas correções. E as melhores formas de interagir com as mesmas é ter uma watchlist das empresas mais fundamentadas para ti e que tu gostas, as tuas empresas favoritas, e pronto, só isso. Quando conheces a 100%, vês que está um bom preço e entras nessa empresa. Não é porque o mercado subiu durante 50 anos, desceu só naquela semana que há oportunidades. Não, há oportunidades de acordo com a pesquisa que tu fizeste e não com aquela quebra dos 5%. Claro. Portanto, mensagens é conhecerem as empresas, estar dentro do mercado, vão experimentando, nem que seja pouco, mas vão investindo e aproveitem as oportunidades. Se a empresa se mostrar interessante, e não apenas porque há queda, e não vão em conversas, tenham cabecinha e responsabilidade e humildade nos investimentos que fazem. Gonçalo, Exatamente. obrigado por teres participado Eu é que agradeço. nesta conversa. Acho que vamos fazer isto mais vezes. Sem É dúvida. bastante Sou o primeiro a interessante. aceitar. Obrigado por teres participado. Nós ficamos por aqui. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam da entrevista. Um comentário relacionado com outras empresas que vocês achem interessantes para os vossos portfólios. Fica na descrição a página do Gonçalo, o canal no YouTube do Gonçalo e a página de Instagram, se vocês quiserem seguir. Vão lá porque tem conteúdo extremamente interessante. Ficamos por aqui. Gonçalo, um último adeus. Pessoal, obrigado por terem assistido a este vídeo. Já sabem, isto para nós é um grande apoio se gostaram desta entrevista. Clicarem no gosto. Sem dúvida que isto é excelente para nós e para nos apoiarem no nosso trabalho. Portanto, obrigado nós por vocês estarem aí dessa parte e na minha parte vejo-vos na próxima também. Exatamente. Pessoal, ficamos por aqui. Então vá, um abraço, um excelente dia a todos. Até ao próximo vídeo.